A visita de um líder muçulmano ao Brasil causa polêmica. Ele é acusado de incentivar grupos radicais e está proibido de entrar em vários países da Europa. As dúvidas sobre o que ele veio fazer no Brasil reacendem a discussão. Será que o nosso país está preparado para prevenir ações terroristas? Quem é que nasceu no Brasil e fala árabe? No coração de São Paulo, um sheik saudita conversa com estudantes brasileiros. Eles são muçulmanos e estão dentro de uma sala de aula que fica em uma mesquita, local de culto do islamismo. No vídeo gravado com celular, ele tenta se comunicar com os alunos. Nesta outra imagem, o visitante conhece o material usado nas aulas. O homem que aparece nas imagens é Mohamed Al-Arifi, um dos sheiks mais famosos do mundo árabe. Sheik é um título de liderança nos países árabes, concedido a homens de famílias tradicionais ou autoridades religiosas. O Sheik Al-Arifi se tornou conhecido por causa do discurso sobre temas polêmicos como religião e política. Discurso considerado por muitos como radical. Por isso mesmo, a visita dele não passou despercebida. Afinal, quais seriam os interesses de uma das principais lideranças do mundo árabe aqui no Brasil? Mohamed Al-Arifi tem 45 anos, nasceu em Riad, capital da Arábia Saudita. O sheik é acusado de usar a internet para atacar os direitos das mulheres, dos muçulmanos xiitas e dos liberais. Em 2013, durante um discurso no Egito, Al-Arifi convocou os muçulmanos para a luta na Síria contra o presidente Bashar al-Assad. Um ano depois, ele foi proibido de entrar no Reino Unido. O sheik teria feito um discurso inflamado numa mesquita em Cardiff, no país de Gales. Na palestra, acompanhada por agentes de segurança britânicos, estariam 3 jovens recrutados mais tarde pelo Estado Islâmico, grupo terrorista que surgiu na região da Síria e do Iraque. O Estado Islâmico assumiu atentados brutais, como os ataques em Paris, que deixaram 130 mortos em novembro do ano passado. Uma das estratégias associadas ao grupo é exatamente o recrutamento de jovens e até mesmo crianças. Al-Arifi negou que teve participação da radicalização dos jovens no Reino Unido. Por causa de todo esse perfil, a visita de Al-Arifi ao Brasil, que aconteceu em janeiro, logo chamou a atenção. Uma revista semanal afirmou que na Europa ele é tratado como uma ameaça e classificou Al-Arifi como jihadista. Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, o termo jihadista tem sido usado no Ocidente para se referir a muçulmanos envolvidos em atos violentos, normalmente ligados a grupos religiosos extremistas. Segundo a publicação, o sheik saudita estaria proibido de entrar em 30 países da Europa e seria acusado de aliciar jovens para o Estado Islâmico. Mesmo assim, Al-Arifi sempre negou qualquer envolvimento com o grupo terrorista. Para entender as reais motivações do sheik, o Domingo Espetacular refez os passos de Al-Arifi no Brasil. A Mesquita do Pari, no centro de São Paulo, foi o local onde ele encontrou os alunos brasileiros. Durante a visita, Al-Arifi foi recebido pelo sheik brasileiro Rodrigo Rodrigues. Rodrigo conheceu Mohamed Al-Arifi na Arábia Saudita, enquanto estudava na Universidade King Saud. Al-Arifi é professor na instituição.
Segundo Rodrigo, Al-Arif veio ao Brasil para gravar um programa sobre os muçulmanos na América Latina. Al-Arif ficou cerca de meia hora na mesquita. Eu apresentei a mesquita para ele e coincidiu que ele veio no horário que eu estava dando aula para os alunos. Ele filmou, brincou com os alunos, né? E agradeceu e tirou foto do livro que eu estava ensinando. O sheik Rodrigo também é citado na reportagem da revista. Ele garante: Al-Arif não é terrorista, tampouco tem ligação com o Estado Islâmico. E não tem nada a ver, né? A pessoa contrária a essa ideologia desse grupo chamado Estado Islâmico, que não é nem um Estado, e as atitudes não são nem islâmicas. A visita mais prolongada do sheik aconteceu nesta comunidade em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Al-Arif ficou pelo menos 4 horas aqui. Ele veio conhecer esta mussala, um lugar onde todos os dias jovens brasileiros que se converteram ao islamismo se reúnem. Esta gravação mostra o sheik com o rapper brasileiro César Kaab Abdul, morador da comunidade. Um tradutor que acompanha a visita explica o que Al-Arif diz. Por isso eu gostaria de fazer uma visita para a favela para ver um ambiente deles, para falar também para meu povo, um muçulmano lá, que a favela não só uma imagem feia, né? Você tem gente boa lá, tem outra vida lá. Ele visitou a mesquita da comunidade. Em algum momento nessa visita do sheik, ele chegou a se referir de alguma forma ao Estado Islâmico? Não teria motivo para isso, né, irmão? Ele veio aqui para falar, reconhecer um trabalho. Ó, o Estado Islâmico, o que ele vai falar para o Estado Islâmico? Eu nem entendo o que ele fala. Tipo, traduz para ele aí. Até a tradução seria ruim, entendeu? Depois que a visita do sheik passou a ser vista como a possível entrada de um líder suspeito de incentivar o terrorismo, César Kaab começou a receber ameaças pelas redes sociais. Tá tudo aqui, ó. A raça maldita conseguiu entrar no Brasil com essas vestes nojentas. Cadê a atenção às Forças Armadas? É só absurdo, cara. Você tem medo, Kaab, dessa proporção? Claro, lógico, quem não teria? Mas a visita causou alarde. Será que o Brasil estaria vulnerável e poderia ser alvo de terroristas? Este professor de Relações Internacionais acredita que integrantes de grupos extremistas podem sim estar no país. A Polícia Federal investiga a ligação, por exemplo, de lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas ligadas ao Hezbollah aqui no Brasil. Então, existe já a preocupação e a investigação e evidências, indícios de que isso está acontecendo aqui no Brasil. O caso do sheik saudita não foi a única polêmica envolvendo a entrada no Brasil de pessoas acusadas ou suspeitas de ligações com terroristas. No começo do ano, a presença de um argelino naturalizado francês na Universidade Federal do Rio de Janeiro gerou desconfiança. O professor de física Adlene Richer, de 39 anos, ficou preso na França de 2009 a 2011. Ele foi acusado de ter trocado correspondências com grupos radicais. Adlene entrou legalmente no Brasil em 2013. Ele ganhou uma bolsa de estudos para participar de pesquisas no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Um ano depois, foi contratado como professor na universidade. Mesmo depois da polêmica, ele continuou dando aulas no Brasil. Em 2007, o foco da possível presença de terroristas foi Foz do Iguaçu, no Paraná. Na região onde fica a tríplice fronteira formada por Brasil, Paraguai e Argentina, surgiram informações da existência de radicais ligados aos grupos Hamas e Hezbollah. Até hoje, nada foi encontrado. Para o professor, o terrorismo não faz distinção entre países. As células terroristas
começam a atuar em um determinado lugar muito antes de um atentado de fato acontecer. Por exemplo, com financiamento e lavagem de dinheiro. Por isso, para o professor, as ações antiterror precisam ser feitas o quanto antes. É importante a gente olhar como que os outros países lidaram com esse problema e sempre a melhor forma é o controle das fronteiras, a fiscalização ativa de quem está entrando no país e o monitoramento. Isso tem que ser feito com a ajuda dos outros países que estão acostumados e estão perseguindo essa ameaça, estão monitorando esses grupos há muito tempo. O especialista alerta: há 5 meses do início dos Jogos Olímpicos, é preciso aumentar a vigilância. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos sequer uma lei antiterror. Agora sim, começamos a se movimentar, mas depois de muita pressão internacional, devido a estarmos sediando as Olimpíadas. Então o Brasil demora demais para reagir. E o terrorismo já mostrou e tem mostrado na última década que ele é rápido, dinâmico e quando ele ataca, surpreende todo mundo.